Por que grávidas têm desejos de comer alimentos específicos? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. E antes da gente entrar no tema, Altair, na pauta em si, aqueles 3 recadinhos rápidos da paróquia, tá? Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número 1, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se/Naruhodo Podcast, faça a sua colaboração, por favor. Tá? Número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar 5 estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. E a terceira e última também tem custo zero, tá? É só apresentar o podcast Naruhodo para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Naruhodo. Isso. Às vezes até não conhece o podcast. A proposta do Naruhodo é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí então, gente. Vamos para a pauta? Bora! Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Apenã, comandado pela Ana Rosa. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Apenã. Oi, gente! Aqui é a Ana Rosa, do podcast Apenã. Nós somos um podcast de entrevistas e trazemos aqui pessoas incríveis, com quem debatemos temas importantes para o futuro que queremos construir. Nossos entrevistados trazem exemplos motivadores, sempre lembrando que é hoje que nós precisamos arregaçar as mangas para construir o amanhã que queremos. Apenã significa amanhã na língua do povo Gavião Parcategê. A diversidade está no nosso DNA, bem como nossa preocupação com a sustentabilidade e com a nossa interação com a comunidade e tudo que nós podemos fazer para ter um impacto positivo na mesma. Vem conhecer nosso trabalho e aproveita para ficar de olho na hashtag Mulheres Podcasters e ver que tem muita mulher fazendo um trabalho muito bom nessa mídia. Apenã, pensando o amanhã. Altair, hoje é dia de quem tem fome de aprender e quem tem fome específica também. É uma fome muito particular, né? É uma neofobia estranha, esquisita. A pergunta veio do Luciano Marino, mas eu tenho certeza que é uma pergunta também que está na cabeça de muitos ouvintes, né, Altair? Sim. Ele é publicitário e tem 35 anos e é de Cuiabá, Mato Grosso. Aê. Mais um do centro-oeste do Brasil, Altair. Exato. Estamos bem representados lá. É ótimo. Ele manda a seguinte mensagem, Altair. Olá, amigos do Naruhodo. Aproveitando que serei papai em breve, gostaria de sugerir a seguinte pauta para o programa. Então vale a pena mencionar que esse e-mail já foi mandado por ele há quase um ano. Olha então só. O filho já tá grande. A nossa fila de pautas aqui é gigante. Né, então, mesmo você que mandou um e-mail há muito tempo, não perca a esperança. Que a gente pode pegar e... Sem dúvida. A hora vai chegar. O nosso algoritmo de gerador de pauta aqui Isso. pode trazer uma pauta que de bastante tempo atrás. Tá? Ele continua, tá aí. Desejo de comer alimentos específicos durante a gravidez tem alguma explicação científica ou não passa de um mero folclore? O que a ciência tem a nos dizer sobre isso? A criança pode mesmo nascer com a cara da framboesa? Obrigado e parabéns mais uma vez pelo excelente conteúdo de sempre. Obrigado, Luciano. Altair, o que você acha? A pergunta dele é senso comum total. Isso, mas o que você acha? Que mulher grávida tem desejos de comer. Tem. Coisas específicas. Você acompanhou assim? A minha mãe falou que eu tinha que comer um sorvete de sei lá o quê quando estava grávida e meu pai tinha que ir buscar. Tinha que correr atrás. Ele que se virasse, assim. Entendeu? E já vi de tudo, né? De chocolates belgas, né? Sorvete de giló, coisa esquisita. Né? Tem pedidos e desejos que são até mais corriqueiros, né? São mais, vamos dizer assim, fáceis de serem resolvidos. Né? Por exemplo, a minha mãe tinha vontade de melancia. Tá? Era relativamente fácil de resolver. Sim. Né? Vai no supermercado e resolveu. O problema é quando vem esses pedidos bizarros, sim, difíceis. Né? Que você tem que pegar o carro, viajar 100 quilômetros para encontrar alguma coisa, porque eu quero o pastel daquele lugar.
Eu quero a coxinha daquela padaria de Sorocaba. Né? Então, assim, fica mais complicado. Né? A pergunta que o senso comum tem é o quanto isso é folclore, né? O quanto as mulheres estão tirando proveito né, desse seu estado abençoado de gravidez, ou se há uma explicação científica para isso, Altair? Então, mas há uma explicação, mas ela não é tão... Na verdade, o que a gente tem que desmistificar é que tem uma parte de folclore e tem uma parte que não é. Certo. Tá? Que faz parte de todo o folclore, né? Então, você vê certos padrões culturais, biológicos, o que quer que seja, e você dá uma aumentadinha neles, né? Porque aí vira o folclore. Verdade. Né? Fica mais interessante a história também. Fica mais interessante. Aí você inventa histórias, aumenta a história. Isso faz parte da cultura, uma representação social. Então... as mulheres não têm, as mulheres grávidas, né, não têm desejos alimentares esquisitos, na verdade. Elas têm uma mudança no padrão alimentar. Isso tem. Perfeito. Mas não é assim, que toda grávida vai querer sorvete de jiló, uma coisa tipo uma fruta que não existe na estação. Uma coisa bizarra. Não. Isso não existe. Isso pode ser uma coisa muito local de indivíduos, isso representa variação individual. Talvez tenha alguma pessoa que seja assim, mas não representa, não tem evidência científica disso. Tá, ok. Isso é só uma variação comportamental. Ok, tá? ok. Não é... Tão científico quanto homeopatia, então. Exato. Isso, exato. Mas casando com os homeopatas. Deixa eles lá, né? Mas, eu não tenho culpa que eles fazem tudo viagem. Mas enfim, o ponto existe de fato uma mudança no comportamento alimentar da mulher por conta da gravidez, tá? Qual é essa mudança, Altair? O que muda? Então, mas vale lembrar que a gravidez em si é uma mudança muito grande do corpo da mulher. Gigante. Então, sistema hormonal e isso. Tudo que é consequência disso. Porque se você parar pra pensar, assim, você gera um corpo dentro de outro corpo. Sim. E esse corpo, com o tempo, né, no começo são só células, né, e vai fazendo as mitoses, enfim, ele começa a ganhar uma certa autonomia funcional, né, o feto, né. E isso, na verdade, ele é meio que até um parasitismo, assim, ele ocupa um local, ele realmente usa os recursos, né, da mãe. Né? Então ele é um custo muito grande para o corpo da mãe, né? Gera mudança hormonal extrema. Então tem vários, assim, quando você faz um exame, exames de pré-natal, tem um monte de siglas, né? LH, FSH, TSH, que são produzidas por várias glândulas e afetam outros hormônios. Então são hormônios que geram mais hormônios. Quer dizer, se eu pego um resultado de exames de análises clínicas, sangue de uma mulher não grávida e uma mulher grávida, eu vou ver grandes alterações. Não, a diferença é notável, muda tudo. O estrógeno, a progesterona, principalmente, muda tudo. Sim. E boa parte dos hormônios afeta o comportamento. Então, claro que vai afetar comportamentos. E o interessante é que vai afetar, como são os hormônios que se alteram no mesmo padrão biológico, vai gerar alterações no comportamento que são mais ou menos comuns em todas as mulheres. De novo, vai ter variação individual. Óbvio. Então vão ter mulheres que vão sofrer mais, outras menos, né? Então, por exemplo, se você pega o primeiro trimestre da gravidez, né? Então as mulheres sentem enjoo, tem azia, né? Tem problemas de azia, de refluxo, isso é muito comum. Pode ter um pouco de enjoo, tem cansaço. Chegando no segundo e terceiro semestre... Assim como você disse, algumas sofrem mais, outras menos. Mas é bastante comum, isso, né? Em média. Um comportamento homogêneo nesse sentido. Então, aí o segundo e terceiro trimestre, esses sintomas diminuem um pouco, né? Fica mais normal, entre aspas, né? Mas aí tem a questão da barriga, então vai crescendo. Então tem problemas de digestão, eventualmente, constipação, que é normal, tem um corpo crescendo aí dentro, né? Coluna, né? Isso. Tá carregando um peso gigantesco. Pois é, mais, né? Pois é. Então, adequações de postura, tipo que a gente faz piada que é um andar de pato, né? Sim, que ela se adequa, né? Isso, começando a ter algum problema de equilíbrio, eventualmente. É normal, faz parte. Você procura uma posição mais confortável, assim, isso, né? Pra caminhar ou pra ficar parado. Enfim. Muda o equilíbrio, né? O ponto de apoio do corpo muda, né? Muda tudo. E por essas mudanças hormonais, muda também o comportamento, né? Porque principalmente os seus sentidos mudam. Então, a primeira grande explicação para esses gostos, entre aspas, diferentes das grávidas é porque, principalmente, a relação entre estrógeno e progesterona afeta uma série de outros hormônios que vai afetar principalmente o senso de gosto. Certo. Tá? Gosto e olfato. Então, não se sabe por quê,
Não se tem uma explicação... Assim, se tem uma explicação evolutiva para isso, mas não se tem uma explicação formal, um mecanismo... Se tem um mecanismo bioquímico, você sabe que a mudança do balanço de estrógeno e progesterona altera uma série de outras reações que no cérebro vai afetar a percepção de gosto e de cheiro das mulheres. Perfeito. Então, os gostos vão ficar... Os cheiros, principalmente, vão ficar mais pronunciados. Né? Então, inclusive... Isso significa que ela está com o sentido... Do olfato e paladar mais aguçado. Mais aguçado, isso. Então, por exemplo, cheiros que para ela, numa outra situação, não geram nenhuma reação comportamental, vai começar a gerar. Né? Então, cheiros vão começar a ser... Cheiros que são desagradáveis vão começar a ser muito mais desagradáveis, e cheiros que são um pouco mais agradáveis vão ser mais agradáveis. Ou seja, então a gente não está falando só de gravidez ou do estado de gravidez despertar desejo, também gera repulsa. Sim, os dois. Então, aquilo que ela já não gosta, ela provavelmente vai odiar. Isso. Que vai sentir mais nojo ainda, ou coisa do gênero. E coisas que ela já gosta, ela vai começar a gostar mais. E coisas que ela não dá muita bola, por associação com coisas que ela gostava, ela vai começar a gostar. Porque o senso de gosto e de cheiro vai ficar exacerbado. Ou seja, né? Existe então aqui uma grande probabilidade, ou uma probabilidade dela passar a sentir vontade daquilo que ela já gostava de maneira mais acentuada e passar a sentir vontade de coisas que antigamente ela não necessariamente gostava. Isso, ela não dava bola. Ela não dava bola, mas também não tinha repulsa. Isso. Então ela vai começar por generalização, certo? Começar a reparar nessas coisas e eventualmente gostar mais. Entendi. Né? Então o desejo... O apetite também aumenta? Varia. Principalmente no segundo trimestre aumenta. Certo. Né? Mas aí, assim, aí você vê com os obstetras, né? Mas é esperado, em situações normais, é esperado que a mulher, em média, ganhe 1 quilo por mês. Certo. Né? Assim, não pode ganhar muito nem muito pouco. Né? Não pode ganhar muito peso nem muito pouco. Certo. Então, se ganhar muito peso, aumenta muito a volência, pode ter alguns problemas, a criança pode nascer maior, enfim. Tá. Então, mas pode haver uma combinação aí desse aumento da sensibilidade do olfato associada também ao apetite maior. Isso. Isso é importante, porque o desejo, na verdade, ele surge dessa alteração hormonal do comportamento do sentido de gosto e olfato. Tá? Não se sabe por que isso acontece. Já tem descrito o mecanismo, mas não se sabe qual a importância evolutiva disso, por exemplo. Se tem por hipótese, é uma hipótese tautológica, que pode estar errada, mas é uma hipótese, né? Que, por exemplo, foi importante evolutivamente para a mulher ter esse senso mais acurado para ela selecionar melhor alimentos bons e ruins. Certo, né? Faz sentido. Para ela selecionar melhor coisas que ela pode comer ou não, por conta da prole, né? Com maior cuidado com a prole, enfim. Essa coisa dela desejar coisas que antes ela não dava bola, também para mim me leva a crer que talvez ela esteja de alguma forma buscando um nutriente que não necessariamente ela consumia quando não precisava alimentar um outro corpo dentro dela. Pode ser. Não, tem casos de mulheres que durante a gravidez comiam uma coisa e depois que nasceu o filho parou, né? Tipo, sim. Eventualmente. Não é que desgostou, mas parou, né? E aí, esse olfato e paladar exacerbado é a causa por trás do enjoo matinal. Então, principalmente do primeiro trimestre. Faz sentido, então, se ela está com o paladar, com o olfato exacerbado, principalmente de manhã, elas têm muito enjoo. E a relação, isso já é mostrado, né? Que a relação entre o enjoo matinal e esse olfato exacerbado são ligadas. Né? E tanto é que eles fizeram um experimento em 2012 em que eles pegaram um grupo de mulheres grávidas que tinha anosmia. Anosmia, elas não conseguiam sentir cheiro. Tinha um problema mesmo no receptor, elas não sentiam cheiro. E essas mulheres não tinham enjoo. 100% delas não tinham enjoo de manhã. Entendi. Então parece porque mesmo grávidas, elas não tinham a capacidade física de sentir cheiro. Isso. Então, isso é interessante, porque as pessoas acham que a gravidez gera enjoo. Não. A gravidez gera essa mudança da percepção de cheiro que gera o enjoo. Perfeito. Isso é bem interessante. Bom, se foi feito esse estudo é porque já havia essa hipótese. Já havia a hipótese. Foi buscada uma amostra forçada de mulheres com problema de olfato. Anosmia para comprovar validar essa hipótese.
hipótese. Isso, e parece que é bem corroborado. O que não se sabe é por que ela tem, de fato, esse paladar ou olfato exacerbado. Não se sabe qual a causa evolutiva. E talvez nunca se saiba. Sim. Porque é um evento já tão comum e tão presente na história evolutiva que os condicionantes disso no passado talvez não existam hoje. Então... Existe algum estudo que mostre que essa coisa diminui ou aumenta ao longo do tempo? O quê? Essa propensão ao desejo advinda Não, na gravidez, né? Isso, na gravidez. Então, esse aumento... Mulheres grávidas de hoje têm mais ou menos do que mulheres grávidas do passado? É meio constante. É meio constante. O que talvez aí tem interação com a cultura, né? Talvez porque hoje... a gente vê filmes de, sei lá, de séculos passados, né? E a gente vê mulheres com essas mesmas características. Né? É isso, então, isso. Tem essa curiosidade. Se são sintomas que são estáveis, está dizendo que é estável, né? Ou se estão em crescimento. Então, mas aí tem uma questão cultural importante, porque sempre tem a construção da figura do feminino ao longo da história, ela sempre sofreu, hoje em dia isso está ainda bem, né? Está em crítica e tal, mas sempre sofreu pelo fato de ser uma postura de dominação, né? Então, o sexo feminino era visto como o doido, né? Que fazia coisas, tipo... ela tinha licença para ser meio doida e tal. Então, parece que, entre aspas, na representação social da feminilidade está essa coisa de ter desejos malucos. E não sabe? É realmente para desconstruir isso. Sim, importante. Porque quando você fala, a mulher tem desejos. Ai, que saco, né? Tipo, ela quer acordar 3 da manhã para tomar sorvete de flocos. Não é verdade. Isso não acontece. Sim. Procura um exemplo real. Assim, tipo, faça uma amostragem, vamos ser cientista? Faz uma amostragem das grávidas que você conhece e vê quantas acordam de madrugada para querer comer, encher o saco dos outros para comer alguma coisa. É diminuta a quantidade de pessoas que fazem isso. Eu tenho certeza, Altair, que né, homem hétero, tenho mais desejos do que as grávidas que eu já conheci. Certeza. Eu tenho desejo sem estar grávida. Isso, sabe? E você tem a licença para ser isso sem ser doido. E já saí de madrugada para ir buscar pote de sorvete. Sim. Eu já saí de madrugada, morava num lugar que tinha um lugar 24 horas do lado. Saí de madrugada para comer um negócio. Não precisa estar grávida para isso. Não mesmo. Não. Muito menos ser mulher. Isso, né? Exato. Só que quando a gente faz isso, a gente não é maluco. Não, isso é normal, né? A gente é determinado. Exato. Você segue os seus desejos. Vai se fuder. Mas enfim, e isso liga com o nosso episódio sobre o teorema de Bayes, das 4 causas. Sim. Né? Então, é óbvio que o que você tem como causa material? É uma causa material. Os hormônios geram uma alteração na percepção de cheiro e gosto, e isso altera a percepção das coisas. Isso é causa... por exemplo, os enjoos comuns no início da gravidez e explicam eventualmente um desejo que a mulher tem sobre um item específico, né, que às vezes ela não dava bola porque ela está com os sentidos aguçados. Exato. Isso é uma explicação material para a causa eficiente, que é o comportamento. Agora, dizer que ela é doida por causa disso? Vai se catar, né? Tem nada a ver. Sim. Nada a ver. Então isso é uma coisa que tem que ser desconstruída. Sim. E o homem tem esses desejos também. Opa! Tá? Mas não por causa da gravidez. Então ele não exacerba por causa disso. A predileção dele por coisas diferentes é mais constante. Claro. Né? Eventualmente você acorda de madrugada, você não precisa estar grávido para isso, né? Então, para. Então a primeira coisa é desconstruir isso, não é loucura, não é doideira, não é nada, tá? Outra coisa importante que aí falando um pouco de curiosidades da gravidez, né? Quando a mulher já tem esse senso de cheiro aguçado, é a primeira indicação comportamental da gravidez, muito antes do enjoo. Porque quando você vê em filme, sei lá, alguma coisa, ela começou a ter enjoo, será que ela tá grávida? Antes disso, antes da gravidez, é na verdade quando ela começa a sentir cheiros demais. Tipo, uma pessoa que não tinha muita percepção de cheiro consegue sentir cheiros demais. Inclusive foi feito um experimento com isso. Pegaram uma amostra grande, 1.000 e poucas mulheres, né, aleatórias. Fizeram um teste de cheiro ao longo do tempo, em 3 momentos. E aquelas que mostraram uma grande diferença no resultado do teste de cheiro estavam grávidas. Uau. Antes de perceberem que estavam. Fantástico. Então, mulheres, antes mesmo do enjoo, é possível... Já tem uma dica. Porque geralmente é isso, né? Geralmente o enjoo é um bom sinal, né? O enjoo é um sinal bem concreto, assim, né? Sim. E leva a mulher, muitas vezes, a fazer o primeiro teste de gravidez. Né? O da farmácia. Né? Isso. Às vezes é o da farmácia só, né? Mas então tem esse elemento antes. Faz sentido, porque o enjoo, na verdade, é uma decorrência disso, né? Então, se ela perceber aí que
tá sentindo cheiro demais. Tá? Os cheiros são com muito... sensos aguçados aí, né? Principalmente do olfato. Alguma coisa fisicamente tem. Alguma coisa tá ali, né? A mórula já tá ali agindo. Pode ser uma falsa gravidez também, né? Pode. Então, é mais raro. Ou pode ser uma mania, sei lá, você tá viajando. Só uma alteração hormonal também, né? Sei lá. Mas é uma boa dica. Já é uma dica inicial, você já pode fazer um experimento. Né? E aí, como a gente falou, né, a questão evolutiva por trás disso é, de fato, para selecionar melhor coisas que podem ser boas, ruins, para o feto, enfim. Mas, de forma interessante, na grávida, você tem, por exemplo, Isso não acontece com todas as grávidas. Por exemplo, grávidas orientais é menos comum. Grávidas de outras etnias acontece mais. Que a grávida desenvolve uma mancha, um tipo de mancha escura, que em geral acontece no rosto, mas pode acontecer em qualquer lugar do corpo, chamado colasma. Colasma. Sobretudo na maçã do rosto aparece que chama colasma de gravidez mesmo. Tem uma cor essa mancha? É uma mancha escura, é uma mancha da cor da sua pele. É um pouco mais escura do que a sua pele. Isso, é um pouco mais escura. Acontece até em mulheres negras também, tem uma mancha um pouquinho mais escura. E aí tem alguns trabalhos que ela acontece só durante a gravidez. Então depois da gravidez, eventualmente ela some. E aí tem uma hipótese evolutiva de que ela aparece para comunicar para o grupo que aquela fêmea está grávida. Então é meio que uma comunicação, porque a reprodução é interna e você não sabe, de fato, se a mulher está grávida antes de um tempo. Sim. Então é meio que uma comunicação inicial, né? E tem um outro sinal que é chamado linea nigra. Linea nigra. Linea nigra. Que é uma linha negra? Isso, é uma linha negra que aparece do final do umbigo até o começo da genitália da mulher. É uma linha retinha mesmo. Como se fosse uma marca de cesárea, assim? Não, é como se fosse uma marca de... sabe quando você queima a pele e fica com aquele bronzeadinho? Sei. É uma marca que fica bem na linha do umbigo, assim. E às vezes aparece... Na vertical mesmo. Na vertical. Assim. Às vezes aparece antes da barriga. Entendi. Né? Então já é um sinal visual. Porque muitas vezes ele aparece com a barriga, né? Com o crescimento da barriga, assim. Mas aí é mais ligado à estria, mas não é uma estria, é uma linhazinha mesmo. Antes da barriga crescer, pode ser que apareça essa linhazinha. E é pelo efeito do estrógeno. Então, um grande aumento de estrógeno gera essa linha. E aí é meio que no passado evolutivo, era um aviso para... essa fêmea está grávida. Era meio que um sinal. Também aí uma explicação evolutiva. Isso, exato. E acontece em outros animais. Então, tem alguns macacos que têm as fêmeas, a macaca tem a linea nigra. Tem. Chimpanzé tem. O colasma é próprio humano, tá? Mas a linea nigra aparece em outros símios também. Então, já temos uma explicação formal, né? Para a questão do porquê do desejo e tal. Tem uma causa material. Se tem uma causa material, tem um mecanismo. A causa material afeta a causa eficiente, que é o comportamento. Luciano, a essa altura, o seu bebê já deve ter nascido. Você mandou a mensagem há um ano. Mas saiba, né, que não era frescura. Não era frescura. Tá claro que não era frescura, não era doideira, muito pelo contrário. Isso. Há sim uma explicação científica para isso, né? E lembre-se disso nos próximos filhos. Isso. Agora seu filho deve ser um humanoide, deixou de ser um bebê, virou um humanoide, né? Já deve estar andando, fazendo alguma coisa. Se sua esposa, enfim, estiver grávida de novo, agora observe com mais cuidado e utilize isso para aprender sobre como funciona. Porque para os homens é muito engraçado. Existe uma cisão entre as áreas do conhecimento muito grande. E essa é uma cisão universitária, que existe dentro dos campos de conhecimento universitário. Certo. A realidade junta as áreas do conhecimento. Verdade. Então, por exemplo, você pode fazer o discurso sociológico mais bonito para falar da questão de gênero, sabe? Identidade de gênero. A gente fez um episódio que teve uma boa repercussão sobre transgêneros e tal. Você pode falar o que for. Identidade de gênero, que ela muda, que a sociedade, que a cultura influencia, beleza. Mas existe uma causa material por trás de tudo isso. A causa material não importa o quanto você se identifica. A população humana pode ser dividida em dois grupos, que não é homem e mulher. Que é quem consegue gerar filhos e quem não consegue. Certo. Essa é a causa material. Você pode, por exemplo, nascer se identificando como homem, enfim, tudo mais, mas ser capaz de gerar filhos. Isso vai gerar mudança hormonal, isso vai gerar mudança de comportamento, e isso define. Você nasce com isso. Do mesmo jeito que você pode nascer com uma identificação de gênero feminina, enfim, mas não ser capaz de gerar os filhos. Sim. Isso gera também mudanças de percepção de si e tudo mais. Então, uma coisa para todas as áreas do conhecimento é não dissociar das causas materiais.
As causas materiais que são... A cultura é resultado de seleção natural. Se a cultura não fosse resultado de seleção natural, ela não existiria. Porque uma discussão puramente sociológica, ignorando o fator material, ela é ingênua. Ela é incompleta. Né? No mínimo ingênua. Eu nem vou ser tão chato. Ela é incompleta. Sim. Ela é realmente incompleta. Todos esses discursos sociológicos que dizem que aquilo que ele explica é independente da questão biológica, está errado por definição. Sim. Porque a causa material define. Você nasce com essa falta. Entendeu? E você tem que lidar com ela. São as restrições ambientais mesmo. Então, na verdade, os campos de conhecimento, ao invés de gerarem essas teorias que dissociam, elas têm que ser integrativas. Então, você entender que a gravidez, a diferença de preferência alimentar na gravidez tem uma causa material, isso é inerente. Você vê que a cultura utiliza esse padrão comportamental biológico para gerar explicações eficientes, que não são materiais, explicações eficientes, que denigrem a mulher, por exemplo, que reforçam a questão de dominação. Né? Mas o fato de você falar que isso, as mulheres têm esse desejo, isso é uma construção social, não é verdade. Não é uma causa material, só que do ponto de vista eficiente foi utilizada por conta da dinâmica social cultural para massificar um gênero em relação ao outro. Quando você desconstrói isso, né, fica só a causa material, que é interessante por si mesma. Sim. Que é uma questão interessante. Então, nós homens sofremos, entre aspas, muito, porque a gente não entende a gravidez. É um processo que não nos faz parte mesmo. Você pode acompanhar, você pode estudar sobre, mas você não sente. Não faz parte das representações. E vou além, Altair. A gente devia, inclusive, palpitar menos, sobre as políticas relacionadas a isso. Né? Sim. Porque a gente está vivendo hoje uma sociedade onde você tem um bando de homens ignorantes tomando decisões sobre a gravidez feminina. Exato. Que não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. A posição masculina devia ser uma posição muito mais do curioso. Porque você nunca vai ter aquela experiência. Aprendiz, né? Isso, eu não sei nada. Me explica, o que você está sentindo? Eu sou muito curioso. Eu realmente eu tenho uma curiosidade. Por mais que eu estude, é uma coisa que não vai me fazer parte. Sim. Mas é interessante de saber. Então, para fechar para o nosso ouvinte, caso sua esposa, enfim, esteja grávida de novo, pergunte para ela como se você não soubesse nada. Você vai aprender sobre a gravidez com ela. Então pergunta, o que você está sentindo? Por que você acha que você sente isso? E junte isso com as informações formais de textos de divulgação e científicos. Aí você vai ter uma compreensão, não um entendimento, mas uma compreensão muito maior desse fenômeno muito interessante que é a gravidez. Perfeito. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.